Voltei! E o vídeo de hoje é a parte 2 do vídeo da vida da Amy, que faz parte do Clube dos 27, mas também faz parte A Vida por Trás da Fama. E essa é a parte 2. Eu vou recapitular um pouquinho da onde parou o último vídeo e vou citar coisas que eu não citei no vídeo passado. Enfim, antes disso, já curte, comenta, compartilha, me siga no Insta, no TikTok. Assista a primeira parte do vídeo da Amy. E se você não sabe o que é o vídeo, né, o que é o Clube dos 27, volta alguns vídeos atrás, uns 2, que lá eu explico o que é, tá? Então vamos pro vídeo. Eu parei na parte onde, se eu não me engano, que o Blake foi preso. Enfim. Aí eu comento que a Amy ficou muito mal. Por quê? Pouco antes dele ser preso, alguns meses antes, mais ou menos em maio, eles se reencontraram e decidiram se casar. E em 13 de maio de 2007, eles se casaram. Eles se casaram em Miami, fizeram cerimônia, né, oficial, uma coisa assim. Eu esqueci a palavra, mas enfim, eles se casaram. Enfim, né? Então eles se casaram. Por isso que a Amy sofreu tanto quando ele foi preso. Eles estavam casados. Então, poucos meses depois que eles se casaram, ele foi preso ao agredir um dono de bar. Enfim, eu comento várias vezes que Blake é um dos culpados, ou o maior culpado da morte da Amy. Eu não sou a única, tem várias pessoas que falam isso, inclusive a mãe dele. Ela já deu entrevista falando isso, e ela comenta a seguinte coisa. Eu não sei, não lembro de cabeça 100% a frase, mas ela comenta dizendo: eu não sei se Amy usava drogas ou não antes de conhecer Blake, mas no fundo do meu coração eu acredito que Blake ou é o total culpado da morte da Amy, ou ele tem pelo menos 50% da culpa da morte dela, e que ele deveria assumir essa culpa. Então, não sou eu que falo que Blake é o culpado, não é as revistas, não é nada, é porque ele realmente foi um dos culpados, né? Como eu já disse, ele apresentou as drogas mais pesadas pra Amy, então ele realmente é um dos culpados. E eu comento que depois da prisão dele, ela se afundou mais ainda nas drogas, nas bebidas, e ela ficou muito, muito, muito debilitada, ao ponto de ela ter que ir pro hospital, e lá ela descobriu que ela estava com enfisema pulmonar. E ela recebeu a seguinte frase, dica dos médicos: se você continuar bebendo, você não irá só perder a sua voz, como irá morrer. Então foi quando ela falou: ok, tá na hora, eu não tô a fim de morrer, então tá na hora de eu parar. E ela parou, ela cancelou todos os shows e ela foi pra Santa Lúcia, no Caribe, pra uma clínica fazer tratamento, e lá ela ficou por 8 meses. Né? Então ela foi pra Santa Lúcia fazer o tratamento. E antes de eu contar a parte tão esperada, que eu tô desde o último vídeo querendo contar, eu vou contar duas coisas, né? A primeira coisa é uma coisa liga a outra. A segunda coisa é a tal coisa que eu quero contar. A primeira coisa é que Amy sempre, sempre, sempre sonhou em ser mãe. Ela sempre quis ser mãe. Sempre, 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 sempre. Ela nunca escondeu isso. E ela era apaixonada por crianças, então ela sempre quis ter um filho. E ela quis ter um filho com Blake. E durante todo o relacionamento deles, ela sempre, sempre implorou pro Blake ter um filho com ela. E ele sempre dizia não. Ele nunca quis ter um filho com ela. Porém, quando eles se casaram, ele até falou: tá, a gente vai ter um filho e tal, meu sonho. Mas mesmo depois de casados, né, ele não quis. Ele não quis. E ela sempre disse que se ela tivesse um filho, o nome dele seria Luke, alguma coisa assim. Sorte, né? Traduzindo pro português seria sorte. E ela sempre implorou pro Blake dar um filho a ela. Ela sempre quis ser mãe. Uma observação: depois que Blake, da morte da Amy, Blake teve 2 filhos com sua esposa, sua atual esposa. Eu não sei se
Na internet diz que ele teve 2 filhos, mas eu não consegui encontrar a segunda criança. Eu não consegui encontrar. Encontrei fotos da esposa dele, que diz ter 2 filhos com ele, mas eu não consegui ter certeza se os 2 filhos são biologicamente dele. É isso. Tem mais coisas que eu quero contar da relação deles dois, da Amy e do Blake, mas eu vou deixar pra um outro vídeo, não faz parte desse. Agora eu vou contar a tão esperada coisa. Essa parte vai ser um parte meio difícil de eu contar, porque é uma parte bem emocionante. Mas eu vou tentar contar sem chorar. Não sei se eu vou conseguir não, porque quando eu vi essa notícia na internet, essa notícia eu não achei em nenhum site em português ou inglês, eu só achei em site que tava tudo escrito em espanhol. Não sei se é da Espanha, se é do México, Porto Rico, sei lá, não sei de onde que é. Só que eu tive que traduzir. Enfim, Amy foi pra Santa Lúcia e lá ela ficou 8 meses. Meu Deus! Caiu alguma coisa lá fora. Enfim, e lá ela conheceu muitas pessoas que fizeram de tudo pra ajudar ela e estava conseguindo. Ela começou a ganhar peso, ela começou... não bebia, não usava drogas. Ela até chegava a beber, mas eu vou contar mais pra frente. Enfim, Amy... ai, caraca. Que merda. Ai, caraca. Eu vou ficar chorando. Ai, meu Deus. Nossa, eu tô realmente chorando. Ai, eu não vou conseguir gravar se eu ficar chorando. Vou pegar meu short mesmo. É meu short. Caraca. Eu não vou conseguir falar sem chorar. Ai, meu Deus, tô toda vermelha. Tá, eu vou falar mesmo assim. Se eu chorar, desculpa. Eu vou contar no final. Ai, caraca. Ai, caraca. Desculpa, gente. Desculpa. Eu já volto. Amy, quando tava no Caribe, ela conheceu algumas pessoas. E ela conheceu uma menina, a Danica, de 10 anos. E ela decidiu adotar essa menina. A Danica tem 10 anos, como eu falei. E eu vou estar passando foto pra vocês. E elas se apaixonaram e... tem muitas entrevistas da avó dela. Talvez eu tenha que ler, porque é realmente uma história muito grande. Ela conheceu enquanto ela tava lá e ela se apaixonou e falou: eu quero adotar essa menina, pelo amor de Deus, me deixa adotar essa menina. Marjorie, a avó de Danica, né, a avó da menininha, disse que Amy já tinha até contratado advogados pro processo. Inclusive, ela já tava com o processo caminhando, né, o processo já tava indo. Já tava, tipo, no meio do processo, mas infelizmente Amy acabou morrendo e não conseguiu finalizar o processo de adoção. Agora é uma parte grande, então eu vou ler, tá? Eu quero dizer certinho o que a avó Marjorie e a Danica disse. Danica já deu uma entrevista e depois da morte da Amy disse a seguinte coisa: Amy já tinha se tornado a minha mãe. Eu a chamava de mãe e ela me chamava de filha. Ela cuidava muito de mim, eu a amava e ela me amava. Ela era incrível e eu estava ansiosa pra poder ser 100% filha dela, pra ela ser minha mãe e pra gente morar juntas. Eu não consigo acreditar que ela se foi. Essa é a pior coisa que já aconteceu comigo. Elas já tinham se tornado mãe e filha. Então Marjorie, a avó da Danica, disse a seguinte coisa:
Amy amou Danica com todo o seu coração. Assim que se conheceram, se tornaram inseparáveis. Elas passavam dias juntas, subindo e descendo pela praia, de mão dada. E Amy me implorava, dizendo: eu quero adotar ela. E também disse que a Amy estava pronta para ir para Santa Lúcia e ser mãe em tempo integral. Então acredito eu que ela quis dizer que Amy abandonaria tudo por Danica. E Marjorie continuou dizendo: ela gostaria de ter um filho. E se ela não tivesse morrido, ela estaria aqui para finalizar o processo. E continuou dizendo: não há dúvida nenhuma que se ela tivesse tido um filho, ou se Danica já estivesse com ela, ela não teria feito o que ela fez com si mesma. Marjorie também disse que a última vez que falou com Amy foi por telefone, uma semana antes da morte de Amy, onde ela dizia pra Danica, pra dizer pra todo mundo que no próximo mês ela estaria lá. Ainda disse que Amy estava com uma voz baixa e fraca e perguntou sobre todo mundo, como estava todo mundo, e completou dizendo que ela estava esperando a Amy no próximo mês e que ela não consegue acreditar que Amy morreu. E continuou dizendo: Amy era uma pessoa boa, ela queria ajudar a todos. Eu sei que ela tinha problemas, mas em Santa Lúcia ela era diferente. Ela estava livre das drogas e eu nunca me preocupava quando Danica estava com ela. Se Amy tivesse permanecido aqui em Santa Lúcia, ela ainda estaria viva. E também disse: Amy sempre queria beber, mas eu não deixava ela beber se ela não tivesse comido algo antes. E finalizou dizendo que Amy era realmente feliz quando estava em Santa Lúcia. E também disse que sente muita falta da Amy e que ela fica a todo momento esperando a Amy entrar pelas portas e dar um abraço grande como a Amy dava. Agora vamos falar um pouquinho, né, da morte dela. Ou melhor, não, eu vou falar da morte dela e depois eu volto a falar o que eu quero falar. Por volta das 4 horas da tarde, em dia 23 de julho de 2011, 2 ambulâncias chegaram na casa da Amy. E pouco tempo depois, já confirmaram a morte de Amy. Andrew, o segurança da Amy, disse que Amy, né, na noite passada, bebeu moderadamente, porque ela estava de, né, abstinência, ela tinha parado de beber desde o começo do mês. Então, ela bebeu tranquilamente. Que ela passou a noite anterior ouvindo música e assistindo televisão, né? Tranquila, bebendo, vendo TV, ouvindo música, mas não estava bêbada. Cristina, sua médica há 4 anos, disse que na noite anterior ela tinha ido na casa da Amy pra ajudar na ansiedade da Amy, porque ela estava em abstinência. Disse que ela percebeu que ela tinha bebido, mas não estava bêbada. Eu vou finalizar, depois eu falo o que eu penso, tá? Às 10 horas da manhã do dia seguinte, Andrew foi no quarto de Amy e viu que ela estava dormindo. Como ela dormia até tarde, ele não estranhou. Porém, passou-se horas, ele voltou e viu que a Amy ainda estava dormindo na mesma posição. Foi quando ele entrou e percebeu que ela não estava respirando e foi e chamou as ambulâncias. E Amy foi declarada morta no local. E apenas 3 dias depois, dia 26, saiu os relatórios, né, da causa da morte dela e disse que foi acidental, que perceberam que ela tinha consumido álcool demais para quem estava em abstinência. No dia seguinte, vários artistas como Lady Gaga, Adele, Bruno Mars prestaram condolências, né, para Amy. E fãs foram até a porta da Amy e deixaram cigarros, taças, vinhos em homenagem a ela. A cerimônia
da morte dela aconteceu dia 26 de julho em Londres. E foi apenas para os amigos e a família mais próximas. A Ellie Osborne, se eu não me engano, se é assim que pronuncia o nome, também esteve presente no funeral. A cerimônia foi feita de uma forma judia, né, judeu. Por ela ser judia, então foi em estilo judeu. Amy foi cremada e as suas cinzas foram juntadas? Foram misturadas com a sua avó Cynthia, né? Então as duas foram cremadas e juntaram as cinzas das duas. Seus pais iam, se eu não me engano, fazer uma clínica, né, para ajudar jovens que passam pelo mesmo que a Amy em sua antiga residência, mas pelo que parece que eu estava pesquisando, as autoridades não permitiram por ser uma área residencial. Se eu não me engano, é isso. Então, pelo que parece, eles não conseguiram. Mas não tem muitas notícias sobre isso. Só dizem que eles tentaram abrir e que como se tivesse aberta, mas pelo que parece, não, eles não conseguiram. 17 de dezembro de 2012, a polícia reabriu o caso de Amy para confirmar a causa da morte da Amy. Mas apenas no começo de 2013 a polícia revelou que ela consumiu álcool demais. Então, não entendi muito bem o porquê que eles reabriram o caso e deram o mesmo resultado. Na última vez disse que ela bebeu demais para quem estava em abstinência e agora, meses depois, anos depois, disseram que foi consumo demais. Então, deu o mesmo resultado. Ela morreu porque bebeu demais. Não tinha por que reabrir o caso. E no dia que Amy faria 31 anos, ela ganhou uma estátua em sua homenagem em Londres e seus pais estiveram lá em homenagem a ela. Essa foi a história de vida da Amy. Infelizmente, Amy não conheceu Danica e Marjorie e Santa Lucy e o povo de lá antes. Acredito eu que se ela tivesse conhecido talvez não 8 meses antes, mas um ano e meio, ela ainda estaria viva. Ela, pelas fotos você pode ver que ela voltou. Minha blusa levantou, espero que tenha mostrado. Ela parou de beber, né? Ela bebia pouco, só se ela comesse algo. Ela já não usava mais drogas e ela tava realmente feliz. Eu vou tocar em um assunto que talvez dê conversa, mas é uma opinião minha. Então, a parte em que a Marjorie diz que se Amy tivesse um filho, ou, né, biológico, ou se ela tivesse conseguido adotar a Danica há mais tempo, né, antes, ela ainda não estaria viva. Tem muitas conversas hoje em dia de que mulher não nasceu pra ser mãe, né, não é obrigada a ser mãe, nem nada. Ok, concordo, é a sua opinião, enfim. Eu sempre quis ser mãe, sempre. Tive épocas que eu achei que não teria, por conta da minha depressão, da minha ansiedade, então eu não conseguia me ver no futuro. Eu vou explicar isso mais em um outro vídeo. Porém, há mais ou menos um ano, ou um pouquinho mais, por certos motivos, por certos sonhos, eu decidi que eu gostaria de ser mãe. Eu achava que eu nunca ficaria curada da depressão, então eu não poderia ser mãe. Mas eu posso me curar da depressão a qualquer momento e isso não quer dizer que eu não vou ser mãe. Eu achava que por conta da depressão, eu não conseguiria cuidar dos meus filhos. Então eu deixei isso de lado. Porém, por conta desses sonhos, de certas coisas, eu desejei poder ser mãe. Voltei a desejar ser mãe mais pra frente. E se eu disser pra vocês que é isso que me motiva todos os dias a querer me curar da depressão, vocês acreditam? A minha mãe não vê a hora de eu ter um filho, por incrível que pareça. Ela tá sempre brincando. Não, sério, ela não pode ver uma coisinha de bebê que ela já fala, ai, quando você tiver um filho, uma filha, quando você... Ai, meu neto, minha neta... Ela já tem 7 netos, tá? Mas... E eu nem namorado, nem crush, nem nada tenho, mas ela já fala isso.
Mas eu sei que é uma brincadeira com um pinguim de verdade. Mas, de verdade. Então, eu acredito 100% que se a Amy tivesse sido mãe antes, ela estaria viva. Não só porque ela demonstrava isso, como pessoas que conheceram ela depois também perceberam isso, como eu passei isso. Eu passei por isso. Sonhar e voltar a desejar ter um futuro, a ter a minha família, ter um filho, é o que me faz querer me curar da depressão quanto antes. Então, ok, se você acha que mulher não precisa ter filho, tá bom, é sua opinião. Conheço pessoas que dizem que não querem, mulheres que dizem que não querem ter filho. Ok, respeito a opinião dela. Mas vocês também não podem dizer que, dependendo da mulher, um filho ajudaria sim ela. Da mesma forma que tem mulheres que não sonham em ser mãe, tem mulheres que gostam e sonham em ser mãe. Então temos que respeitar as duas opiniões. Eu sei que voltar a desejar ter um futuro, uma vida, uma família, me faz levantar todos os dias na cama e querer me curar da depressão. A Amy é a mesma coisa. Ela conheceu Danica, ela entrou na abstinência e parou de usar drogas e desejou ter um futuro. Infelizmente, não conheceu antes e ela teve que voltar à vida de trabalho antes. Então, é muito, muito triste saber que Danica perdeu uma pessoa, perdeu a mãe dela, porque querendo ou não, Amy se tornou a mãe dela. Amy a amava, Amy chamava ela de filha. Então, ela era a mãe dela. Então, é muito triste saber que Danica perdeu a Amy. Eu sempre quis ser mãe biologicamente, né, de filhos biológicos, como eu também sempre quis ter filhos adotivos. Então talvez tenha sido por isso que eu me emocionei tanto na questão da Danica. É realmente muito triste ver o fim da Amy, mas pelo menos nós sabemos que ela morreu feliz. Querendo ou não, ela não teve Danica como filha no papel, mas em seu coração ela teve. Então ela morreu feliz. A Marjorie, que é a avó da Danica, também afirmou isso. Então vou trazer mais histórias da Amy, como foi a trajetória dela e o quanto ela pediu socorro e ninguém viu. This is someone who is trying to disappear. The thing is, I don't think I'm gonna be at all famous. I'm not a girl trying to be a star. I'm just a girl that sings. Enfim, eu vou falar rapidinho um tópico sobre a médica da Amy, em que eu, quando tava fazendo o roteiro, fiquei pensando. Pensem comigo, não estou julgando nem nada, estou fazendo uma teoria. Se Andrew disse que Amy não estava bêbada, estava tranquila, ouvindo música, vendo televisão, por que que a médica dela foi de noite lá, às 7 horas da noite? Medicar ela porque ela estava ansiosa por conta da abstinência. Se ela estava abstinência, então ela não estava bebendo. Então, Andrew mentiu. Ou Andrew mentiu dizendo que ela estava bebendo moderadamente e estava tranquila, por isso que Cristina foi. Uma história não bate com a outra. Andrew disse que ela estava tranquila e bebendo de boa. Cristina disse que ela foi porque Amy disse que estava tendo ansiedade, um ataque de ansiedade porque estava em abstinência, mas chegou lá e viu que ela estava bêbada. Tinha bebido. No relato diz que Andrew, depois das 10 horas da manhã, que ele foi a primeira vez, ele foi muito mais tarde. Às 4, tipo às 4. Por que que ele foi só muito tempo depois?
Poderia ter ido na hora do almoço. Poderia ter ido às 2 da tarde. Ele é a segurança dela, ele devia ficar vendo ela o tempo todo, sendo que ele sabe que ela se autodestrói, então ele deveria ficar de olho nela 24 horas. Então, se ele viu que ela me acordou 10 horas, ia 10h30, 11 horas, meio-dia, eu faria isso. Então tem coisas que não batem. E tem muitos vídeos onde Amy pede, pelo amor de Deus, parem de gravar ela, que ela não está bem. E o pai fala que não, que as pessoas têm que ver ela. Então tem muitos relatos disso que eu vou trazer. Mas, né, essa é o pouquinho da história da Amy. Eu fiquei muito, muito feliz quando eu descobri que Amy conheceu Danica e Marjorie. E muito triste por saber que não deu tempo de salvar ela. Mas é isso. Muito obrigada por assistir até aqui. Não perca os últimos vídeos. Assista a primeira parte, assista os clubes dos 27, assista todos os últimos vídeos. Me conta aqui nos comentários o que vocês acham, o que vocês deixam de achar da Amy. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar, me inscreve também. Siga no Instagram, TikTok. E me desculpa pelo meu choro, é que eu realmente fiquei muito sentida. Então é isso. Beijo. Espero que o vídeo não tenha sido muito grande, senão vou ter que dividir. É isso, beijo. Not coming back. When we lose someone, when someone dies, they're gone forever, and there is nothing that we can do that is going to bring them back.